Convido-vos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3. A partir do versículo 16. Amém? João 3,16, bem famoso, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Deus, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença para aprendermos em comunhão da Tua santa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã que a Tua presença continue em nosso meio, que o Senhor, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, possa transformar os nossos corações, a nossa mente, como também toda a nossa vida, ó Pai, para que possamos estar sujeitos e cativos a ela, sensíveis à Tua voz, para que possamos ser acrescidos de todo conhecimento, para a edificação do Teu corpo e para o louvor e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, tirando toda a dispersão, livrando-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos leva para longe deste momento, que possamos estar sensíveis à Tua voz. Fala conosco, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na nossa última aula, nós vimos sobre o diálogo entre Nicodemos e Jesus, certo? Neste diálogo que aconteceu, Nicodemos vai até Jesus e Jesus prontamente, conhecendo a onisciência dele, conhecendo o coração e a mente de Nicodemos, ele aponta a necessidade para que ele realmente necessitava. Nicodemos provavelmente poderia ter ido até a presença de Jesus para ter um debate teológico, talvez, porque ele reconhece a Cristo como um mestre em Israel, assim como Nicodemos era mestre, conhecido dentro da comunidade judaica. Então, quando ele vai à presença de Jesus, Jesus prontamente já diz o que era necessário para que ele pudesse viver, ver e entrar no reino de Deus. Então, vimos que é necessário a todo ser humano que, para entrar, para ver, para conhecer o reino do Senhor, o reino de Deus, só é possível através de um novo nascimento. Sem um novo nascimento, não temos acesso e não há um outro caminho pelo qual nós temos acesso ao próprio Deus. Nicodemos, então, começa a arguir a Jesus, questionando como é que era possível tal atitude, se ele já era velho. Jesus passa, então, a utilizar de assuntos que eram conhecidos por Nicodemos. Por ser mestre, ele conhecia a palavra de Deus como todo o Antigo Testamento, porque até então a palavra de Deus era constituída de todo o Antigo Testamento. A lei, os livros de sabedoria e os profetas. A palavra de Deus era constituída de todo o Antigo Testamento. E como mestre em Israel, deveria ser sabida da parte de Nicodemos toda a palavra de Deus. Então Jesus, para que o entendimento de Nicodemos
seja alcançado, ele vai usar da própria palavra para ensinar aquilo que ele já deveria saber, já que era mestre em Israel. Então, ele começa a falar sobre a profecia de Ezequias, aquilo que o profeta Ezequiel, ele vai trazer em sua palavra. Novamente, Nicodemos não compreende, e ele volta então para um ensino, para uma passagem que era conhecida desde o mais tenro, desde o mais pequeno em Israel, era acerca da lei, do período em que eles eram peregrinos no deserto, em busca da terra prometida, a qual Deus havia dado ao seu povo. E é relatada a história da serpente de bronze. Cristo chama a atenção para Nicodemos acerca da realidade da serpente de bronze. Vimos que a serpente de bronze era um tipo de Cristo, era um anúncio de Deus já lá nos primórdios da história de Israel acerca do Messias que viria, e que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto e por meio dela as pessoas que eram picadas pelas serpentes não morriam, Cristo é o antídoto. Ou seja, da mesma forma como era necessário que a serpente fosse levantada, foi necessário que Cristo fosse levantado na cruz para a salvação, não da morte física, mas da morte eterna. Era necessária essa realidade, e Cristo vai chamar a atenção de Nicodemos para compreensão real destas palavras, a qual ele aprendeu desde pequeno. Aí ele questiona: se você é mestre em Israel e não compreende estas coisas, como é que eu posso falar das coisas espirituais? Se assim eu posso dizer, simples, da qual aqui nós podemos ter um paralelo, trazer um paralelo com as coisas que nós compreendemos terrenamente, como é que Cristo poderia falar com Nicodemos acerca de coisas mais grandiosas? As coisas das quais ele viu, ele contempla, ele conheceu do próprio Deus, ele viu, ele é o próprio Deus, da qual, onde ele habitava, onde ele reinava. E como é que ele poderia trazer esses ensinos, tudo aquilo que ele conhecia, a sabedoria em sua própria encarnação? Como é que ele poderia explicar isso aos homens, se nem das coisas mais simples seriam capazes de compreender? A verdade é que, da mesma forma que Nicodemos não conhecia, nós também não conhecíamos. Nós também não conhecíamos. É necessário o verdadeiro mestre se levantar e ensinar tais coisas para nós, porque senão nós não seríamos passíveis de conhecimento. Se a verdadeira luz não iluminar o nosso entendimento, continuaremos andando em trevas. Continuaríamos andando em trevas. Tá bem? Alguma dúvida até aqui? E eu travei. Né? Então, dando continuidade, esses versículos que nós lemos agora na introdução do estudo, eles já não fazem mais parte da narrativa ou do diálogo de Jesus e Nicodemos. Aqui já é um monólogo do próprio evangelista João, que vai trazer a sua explicação acerca do que foi discutido entre Jesus e Nicodemos. Já foi, deu uma travada agora, não foi? Quase que não pega o carro. Mas esses versículos que nós lemos, os versículos 16 ao 21, é um monólogo, uma explicação do evangelista João acerca da discussão, da conversa que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. E isso a gente vê rotineiramente na literatura do evangelista João. Ele traz a passagem, ele traz o relato, aquilo que ele ouviu e vivenciou, e ele em seguida ele traz a sua explicação acerca dos fatos. E justamente ele faz para que quem estivesse lendo este evangelho não tivesse dúvida alguma acerca daquilo que estava sendo comentado pelo próprio evangelista. Então, quando ele começa aqui o seu monólogo, a explicação do que vimos no início do capítulo 3, ele vai começar dizendo que porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse, esse versículo é bastante conhecido.
Se você perguntar até o neófito, o mais novo na fé, você tem algum versículo memorizado da Bíblia? Ele vai recitar esse. Se ele não conhecer a música da graça, que foi aquele do capítulo 1, ele também vai recitar, mas esse é o mais conhecido entre a comunidade cristã. Todos unânimes podem dizer que conhecem decoradamente esse versículo. Porém, isso virou tão clichê, né, tão repetido, que as várias repetições fazem com que nós nos esquecemos do real sentido que esse versículo tem. Esse versículo é capaz de esboçar vários sermões. Se fôssemos para nos dedicar totalmente a esse versículo, tomaríamos mais aulas do que nós já teremos pela frente, tá certo? Meu intuito não é gastar tempo com isso, eu vou deixar para vocês se deleitarem na comunhão de vocês com o Senhor, para que Deus possa revelar isso mais profundamente ainda do seu coração. Mas o que João aqui ele começa a destacar é da real necessidade, a condição implacável de todos aqueles que permanecem em seus pecados. O salário do pecado ele é a morte, todos nós sabemos disso. A alma que pecar certamente morrerá. Contudo, quando nós olhamos para Jesus e o recebemos como nosso Salvador, essa condenação ela é cancelada, porque o justo ele morreu pelo injusto. Deus amou o mundo de maneira tal que a nossa compreensão, quando nós vamos meditar nessa realidade de Deus amar o mundo de tal maneira e amou de uma forma tão intensa, tão profunda, que ele deu o melhor que ele tinha em favor de nós. O próprio Deus, ele não deu uma ovelha, ele não deu um cabrito, ele não deu 2 rolas, 2 pombinhas, ele deu o seu filho. E quando nós compreendemos a intensidade desse amor de Deus para conosco, só isso por si só já era motivo de darmos graças a Deus incessantemente. Porque quem aqui seria capaz de dar o seu filho em favor do seu inimigo? Ninguém aqui é capaz de tamanha ação. Eu não daria meus filhos. Quando nós temos filhos, para quem não tem ainda, só conhece de longe. Mas quando você tem seus filhos, você compreende que aquele ser que foi gerado de você, você começa a amar ainda dentro da sua barriga, sem você nem ver. Só uma mancha na ultrassom e você a ama incondicionalmente. Oi? Exatamente, né, Marta? Já ama antes de ser gerado. Você já é capaz de amar esse ser, o seu filho. Quando mais ele ser o melhor, a maior riqueza da sua vida. Ele ser tudo aquilo que possuía, ser o seu melhor amigo, ser aquele que está todos os dias ao seu lado, do qual você desfruta intensamente, incompreensivelmente de uma comunhão que você já não consegue mais desassociar quem é quem. E ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal forma que ele deu voluntariamente o seu filho em favor de nós, seus inimigos. E desta maneira, por que Deus faz essas coisas? Será que é para nos constranger? O que é que vocês acham? Por que Deus agiu desta forma? Deus amou o mundo não para que toda a humanidade fosse finalmente salva. Ele amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo. Quando o pecado ele entra no mundo, quando Adão e Eva pecam,
eles trazem uma maldição hereditária para sobre toda a criação de Deus. O pecado, ele não alcança somente Adão e Eva, ele alcança toda a criação. Toda a criação, ela é manchada, ela é ferida pelo pecado do homem. E quando Deus resolve que isto havia sido decidido antes da fundação de todas as coisas, antes do mundo existir, isso já se havia determinado pelo próprio Deus. Quando ele faz essas coisas, ele faz para que o mundo que ele criou, que ele se esforçou para criar, para formar, para trazer beleza, a criação dele, o homem e a mulher, a qual ele criou para ter um relacionamento íntimo com ele. Quando o pecado entra em mancha e rompe com esse relacionamento, com essa intimidade, ele fere totalmente, não somente a si, o homem, mas também a toda a criação. Com isso, Deus determinou, antes de todas as coisas, que assim fosse feito, para que a obra de Cristo, ela fosse plenamente perfeita, e é o único capaz de romper com o pecado. Eu e você, por nós mesmos, nós não temos condição alguma de nos achegarmos a Deus pelas nossas próprias forças. Porque nós estamos mortos em nossos pecados. E o que isso significa? Que nós estamos distantes de Deus. Já não há mais uma comunhão como outrora havia entre com Deus e Adão e Eva. Esse relacionamento, ele foi rompido. Nós fomos criados desde o início da criação de todas as coisas para ter comunhão com o nosso Deus e para vivermos uma vida de louvor e gratidão e adoração e expressar nesta terra a glória de Deus. Quando Deus nos criou e nos formou, era com este propósito. E com o pecado, esse propósito, ele é rompido. Não existe mais condição de um homem pecador, manchado. A imagem e semelhança de Deus, ela foi manchada, pervertida. Nós, em certa medida, ainda somos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos aquilo para o qual nós fomos criados inicialmente. O pecado manchou estas coisas. E quando Deus entrega o seu Filho em favor de nós, é para que, sabendo que humanamente era impossível para o homem chegar-se a Deus pelas suas próprias forças. Porque Deus já havia estabelecido em sua lei que, para que o pecado fosse, a ira de Deus fosse aplacada, era necessário um sacrifício anual, era uma vez por ano, o sumo sacerdote ia até a presença de Deus, um cordeiro era morto, o seu sangue era aspergido sobre a arca da aliança, e assim representava que a ira de Deus foi abrandada. A ira de Deus, ela foi aplacada. Nós vimos com o estudo de Hebreus que sangue de bode e de carneiro não é possível de apagar os nossos pecados, de nos trazer reconciliação com Deus, de nos trazer de volta para Deus. O que acontecia era somente um ritual, era algo que apontava para algo que seria eterno, permanente. Essas obras que Deus instituiu ainda com o povo no Antigo Testamento apontava para algo que era sublime, que era superior. Porque se fosse possível para um homem morrer por si mesmo em favor de seus pecados, Cristo não precisaria ter vindo. Porque eu e você poderíamos fazer tais obras. Mas quando Deus determina que era necessário que houvesse morte para que a sua ira ela fosse abrandada, isso determina que era necessário, trazia a mente do povo, como também a nossa mente, que era necessário um cordeiro puro, santo. O sacrifício era exigido que fosse perfeito, de tal maneira que não fosse mais necessário repetir rituais. E Cristo cumpre cabalmente todas as promessas a qual Deus havia determinado na sua palavra no Antigo Testamento. Em todas as coisas, o próprio Cristo dá testemunho dele mesmo. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la.
E Cristo, quando cumpriu a lei do Senhor, ele cumpriu no meu e no seu lugar. Porque por nós mesmos, nós não somos capazes de cumprir. A lei de Deus, ela é santa. Porque o nosso Deus é santo. Ela não é ruim. Mas ela é o nosso aio. Ela é o nosso jugo. Porque constantemente ela nos acusa, dizendo que nós não somos capazes de cumpri-la totalmente. Por causa do pecado que habita em nós, Deus está tão distante que até mesmo as nossas mais belas obras ainda não seriam capazes de nos aproximar de Deus. Por causa da santidade, da justiça e da ira de Deus que precisava ser aplacada. E quando Cristo encarna, vive uma vida de obediência ao Pai, vive uma vida para o louvor e glória do seu Pai, e quando Ele espontaneamente dá a sua vida em nosso favor, porque podemos até pensar que foram os judeus, os fariseus que mataram Jesus, foi o Império Romano que crucificou Jesus, mas toda a história, ela convergia conforme o propósito de Deus que estava sendo estabelecido, que já havia sido determinado antes de todas as coisas existirem. Quando Cristo sobe na cruz, não é porque ele foi preso, ele foi capturado, mas foi porque era o momento exato, o momento ao qual havia sido estabelecido desde a eternidade, para que ele fosse levantado sobre o madeiro, para a remissão e redenção dos nossos pecados, para nos purificar dos nossos atos impuros, para nos lavar e nos trazer de volta à presença do nosso Deus. Cristo é o único caminho que nos leva de volta para Deus. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é o único, somente por meio dele, somente pela fé nele é que nós temos acesso direto e exclusivo ao nosso Pai, ao nosso Deus e Criador. Então, quando Deus enviou ao mundo o seu Filho, não foi para que o julgasse o mundo, porque o mundo já estava julgado. A palavra é reta e justa quanto a este sentido. Todo aquele que pecar, este morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, o mundo, ele já está condenado. E ele está condenado não é porque Deus quis que o mundo estivesse condenado. Ele está condenado por causa das suas próprias obras. Por causa das suas próprias obras. Ele não veio para que fosse julgado, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus amados, desde o capítulo 1 do Evangelho de João que nós estamos vendo, repetidamente nós vemos essa sentença sendo reproduzida. João é claro ao mostrar aos seus leitores que é necessário crer no Filho de Deus, é necessário crer em Jesus Cristo e nas suas obras, no testemunho que foi dado tanto por João Batista, como os próprios discípulos que acompanharam dão testemunho, como próprios milagres e sinais que o próprio Cristo realizava, era para testemunho desta realidade. Cristo veio para que o mundo fosse salvo. Cristo veio para que eu e você pudéssemos ver e contemplar a verdadeira luz, para que nos arrependêssemos dos nossos atos pecaminosos e pudéssemos nos achegar confiantemente nele, sabendo que ele é a ponte que nos leva diretamente para Deus. Esta é a realidade. Quem nele crê não é julgado. Quem crê, e não é uma fé vã, não é uma fé superficial, como nós vimos no final do capítulo 2, que muitos creram. Porém, Cristo, conhecendo o coração do homem, sabia que aquela crença não era verdadeira. E o início do diálogo de Nicodemos com Jesus vai mostrar justamente isso. Que Nicodemos, quando chega até Jesus, reconhece que ele é rabi,
E reconhece que as obras dele só podem acontecer porque ele é um profeta, um mestre vindo da parte de Deus. Mas ele não entende, não reconhece Cristo como o Salvador do mundo. Ele não conhece, não vê a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o testemunho de João Batista. Então, crer, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, pode crer. Qualquer um pode crer. Pode crer que Cristo veio a este mundo e realizou obras, sinais e maravilhas. Você pode crer, qualquer um pode crer. Mas é necessário uma crença maior do que somente eu ler e acreditar nisto. A fé que é exigida dos santos, dos filhos de Deus, é uma fé que é inabalável. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, você está firme em todo o propósito, sabendo que Deus é o seu Salvador e Redentor da sua vida. É você reconhecer que você é miserável, que você é pobre, que você é nu, que você é cego, que você precisa desesperadamente de um Salvador. É esta fé que é exigida dos filhos de Deus. E é esta fé que torna-nos filhos de Deus. Não é somente uma crença superficial, mas é você crer de todo o coração, você se arrepender dos seus pecados, você saber que precisa urgentemente de um Salvador, e você saber que este Salvador já veio ao mundo e que o seu sacrifício, ele é eterno. Que eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso de obras, como se fosse necessário que eu realizasse tais obras para que eu alcançasse o favor de Deus, porque Cristo já cumpriu essas obras por mim. Eu não preciso mais me preocupar em cumprir a toda a lei, porque Cristo cumpriu a lei por mim. Apesar de que ainda é exigido de nós o cumprimento da lei, a lei moral, ela é exigida de nós. Mas eu sei que Cristo cumpriu por mim. Eu sei também que se caso eu cair, porque eu ainda sou carnal, eu ainda sou pecador, o processo de santificação em Deus e nós não nos isenta ainda de sermos pecadores, porque esta obra ainda não é completa. Ela só será completa quando Ele voltar uma segunda vez e nos levar para com Ele. Porém, eu sei que nesse processo, até Cristo voltar ou Ele me chamar, se eu cair, eu tenho um advogado junto ao Pai, que intercede por mim, que me sustenta, que me socorre, que me levanta, que toma-me pela sua mão direita e me guarda em sua palavra, que me guarda em seu amor. Quando é exigido isso de nós, nós devemos responder verdadeiramente. Então, todo aquele que nele crê, ele não é julgado. Porque quando Deus olha para nós, vê-nos lavados pelo seu sangue. Ver-nos lavados pelo seu sangue. Porém, o que não crê, ele já está julgado. Não é Cristo que vem trazer a condenação, porque esse julgamento já aconteceu com o pecado. Ele só veio mostrar a realidade. Ele só veio mostrar com todos os sinais, letras piscando ainda neon, de longe você vê que você já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, porque ele já está julgado, porque ele já é condenado, ele já tem o seu juízo determinado, porque ele não crê no Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Cristo é a verdadeira luz que nos ilumina com a sua palavra, que nos tira da cegueira, das trevas pelo qual nós andávamos, tateando sem saber para onde íamos. Cristo, quando vem, nos ilumina de tal forma que todas as nossas obras, elas são postas à luz, elas são reveladas, revela o caminho de perdição para o qual nós estávamos caminhando. Esta luz veio para o mundo. Porém, o mundo não reconheceu e nem quis a luz, porque eles amaram mais a sua condição de vida do que a condição de vida que Deus traz para nós.
Eles amaram mais a sua vida pecaminosa. Eles amam mais viver perdidos, iludidos, dilubriados com a luz que este mundo traz. Eles escolheram, eles fizeram a sua escolha. Então, neste sentido, nós podemos dizer firmemente que Deus não tem culpa para aqueles que são julgados. Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Não é culpa de Deus. Porque aquilo que era necessário fazer, Ele fez. Que foi enviar a sua luz ao mundo. Em dar o melhor que Ele tinha para em nosso favor. Então, quando aqueles que são julgados, eles são julgados porque não creem, eles não confiam em Deus, em Jesus como seu Salvador, eles não acreditam que Ele seja capaz ou suficiente para a redenção dos seus pecados, eles se voltam contra a luz porque eles amam as suas obras más. Eles se deleitam com essas obras. Eles se satisfazem com ela. Por isso eles já estão condenados. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aqueles que cometem algum delito, geralmente, hoje em dia não, hoje em dia o mal tem se alastrado de tal forma que antes o que era feito às escondidas, hoje está sendo feito às claras e ninguém mais se envergonha das suas obras más. Né? Mas vamos pensar como era antes, né? Aqueles que faziam coisas más, eles faziam as escondidas, né? Para que ninguém pudesse saber quem foi que fez. Quando o caso viesse à tona, seria um mistério. Quem foi que matou Odette Hoffmann, né? Um meme. Quem foi que matou? Né? Era aquele mistério, ninguém sabia. E quando era revelado o culpado, o criminoso, o assassino, o mentiroso, o ladrão, ele se envergonharia, porque a sua imagem, ela foi manchada. Hoje em dia, infelizmente, como eu já disse, não é assim, né? As pessoas mentem descaradamente, têm os seus rostos estampados em jornais, noticiários, Instagram, Facebook, de todas as formas, e ainda se levantam dizendo que são inocentes, né? Hoje em dia, está meio conturbado mesmo as coisas. Mas, é isso que a luz faz com as obras das trevas. Quando ela vem, ilumina e traz a revelação, tudo de mal que nós fazíamos, é uma revelação que Deus traz a nós, que as nossas obras, em todo o tempo, nunca agradou a Deus. Até mesmo os nossos atos de bondade, eu dar com toda deliberalidade, eu servir, eu, fazer algo de bom, até nisso, quando a luz entra e ilumina o nosso ser, é revelado o que havia escondido por trás de tais ações. Muitas vezes nós fazíamos tais atos achando que estávamos agradando a Deus, achando que estávamos comprando o nosso pedacinho no céu. Deus estava se agradando das nossas obras. Mas quando a luz vem, nos ilumina e revela a condição do nosso coração, aí nós compreendemos tudo vão, tudo inútil, tudo fútil. E é isso que a luz traz. E quando a luz vem e ilumina as nossas obras, a gente fica com raiva. Quem é que quer ser chamado de mentiroso? Quem é que quer ser chamado de ladrão quando não paga os impostos? Quem aqui quer ser acusado de alguma coisa? Todos nós vestimos máscaras, a realidade é essa. Queremos mostrar para os outros uma realidade, mas dentro do nosso coração, quando a máscara cai, finalmente é revelada, só mostra a podridão que há em nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. Ninguém quer ser desmascarado. E quando essa luz vem, invade e revela as nossas obras, a gente se aborrece.
A gente se aborrece, o mundo se aborrece. Os que não creem, aqueles que não confiam, os que não são filhos de Deus se tornam aborrecidos. E eles, ao invés de reconhecer o seu erro, o seu pecado, eles se voltam contra aquele que revelou o seu pecado. Então, quando nós, fique bem claro para vocês, quando nós somos chamados para levar a luz ao mundo, é justamente com esse papel. Não porque nós temos, mas é porque Deus trouxe, fez habitar em nós a sua luz. E aonde quer que nós vamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa comunhão familiar ou em sociedade, onde nós chegamos, era para ser reveladas as obras más dos outros. Porque em nós habita a verdadeira luz. Em nós habita a verdadeira luz. Então, quando nós chegamos, e muitas vezes nós somos caçoados, nós somos afrontados. Vixe, lá vem o santinho. Vixe, chegou o crente. Né? Vixe, chegou aquele que não se mistura com ninguém. Não é contra nós que eles estão chateados, revoltados ou irados. É pelo que está em nós, a luz de Cristo. Então, a fim de não serem arguidas as suas obras, é que eles se aborrecem, eles não se voltam para a luz. Porém, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Ontem, no estudo das mulheres, eu falei um pouco sobre as obras, que devem ser a expressão daquele que é nascido de novo. Nós sabemos que a fé sem obras, ela é morta. É necessário para aquele que nasceu de novo, para aquele que experimentou de uma nova realidade, de uma nova vida, para aquele que reconhece a obra de Cristo e para aquele que é chamado e entende esse chamado de ser discípulo de Deus neste mundo, discípulo de Cristo neste mundo, a sua fé ela será notória. As pessoas reconhecerão que você é um novo convertido, que você nasceu de novo, que você é filho de Deus através das suas obras. Através das suas obras. E essas obras, elas têm um papel único e principal de glorificar ao nosso Pai que está no céu. Nós fazemos as obras porque reconhecemos que, como discípulos de Cristo, e assim como Cristo fazia, nós devíamos fazer também. Acudir o necessitado, fazer as nossas boas obras, ensinar a palavra de Deus dentro de casa, ensinar a palavra de Deus, falar de Deus ao mundo, acudir o necessitado, socorrer as viúvas, os órfãos, estender a mão, ser sustento e até mesmo suporte dos irmãos mais novos na fé. São boas obras que são esperadas daquele que é filho de Deus. E essas boas obras, elas são para unicamente louvor e glória do nosso Deus. Porque se eu fizer essas obras esperando reconhecimento dos homens, eu vou ser chacoteada pelos homens, porque em nada eu vou agradar vocês. Em nada eu vou agradar vocês. Eu posso agradar a um e desagradar a outros. Se eu for fazer voltado para a motivação humana, já perdeu, já deixou de ser boas obras. Porém, tudo que eu fizer seja para louvor e glória de Deus, testemunhando quem Deus é através do meu proceder. E aquilo que Ele faria por mim, eu certamente, se tenho uma oportunidade, farei pelo próximo. Porque é isso que Ele nos ensina. E aqui está dizendo, João está dizendo que quem pratica a verdade, a palavra de Deus, quem pratica as obras de justiça que Deus assim fez, se nós procedemos da forma como Jesus procedeu nesta vida, certamente nós estamos mais próximos da luz. Quanto mais fazemos, mais nos aproximamos do Senhor, mais maturidade nós teremos como cristão, mais sabedoria nós teremos da parte de Deus, e assim o nosso Deus é em todas as coisas glorificado através da nossa vida. A fim de que as suas obras elas sejam manifestas. Porque se nós fazemos, não é por nós mesmos, mas é porque Deus opera em nós e através de nós. Esta é a realidade que João ele traz aqui.
Então, fechando essa parte sobre o novo nascimento, a visão, a missão do filho, explicando sobre a necessidade do novo nascimento, por que precisamos ser nascidos de Deus, por que necessitamos desesperadamente desse novo nascimento, é justamente por isso. Porque nós somos pecadores desde o início. Não tem essa história de que a sociedade é que corrompe o homem. O homem, ele nasce bom e puro. E é à medida que ele convive em sociedade que vai corromper o homem. Balela, isso não existe. Porque desde pequeno, se você pegar uma criancinha, eu tenho um experimento em casa, real e vivo. Se você pegar uma criancinha, ela é capaz de expor todo o mal que há no coração dela. Gente, parece que eu falo mal dos meus filhos, mas não é não, viu? É o homem. É o homem por si só. É o homem por si só. Pega uma criança. Para querer um doce, ela mente descaradamente na sua cara. Se ela faz uma traquinagem, ela, não, foi fulano. Não fui eu não, mamãe, foi fulano. Ela expõe descaradamente. O problema é que criança não consegue fingir, ainda não aprendeu a fingir, diferente dos homens, adultos, né? O homem consegue mascarar, ele consegue fingir. A criança não, ela ainda não aprendeu esse senso. Então, quando ela é sincera, ela é sincera. Ela mente descaradamente, ela furta o doce que você disse era para comer depois do almoço, chora, faz drama, birra, mata você de vergonha, mas é expondo aquilo que há no coração dela. Então, o homem, ele já nasce mal por natureza, ele já nasce pecador. E é o nosso papel que somos da igreja, somos cristãos, somos filhos de Deus. E que, a partir do momento que Deus nos concede a graça de gerar filhos, é nosso papel ensinar. Talvez você não tenha tido a oportunidade de crescer no Evangelho. Deus já lhe alcançou, já revelou a sua cegueira, você já grande. Amém, louvado seja. Ainda bem. Antes tarde que nunca. Não é não? Antes tarde que nunca. Mas, se você tem essa graça da parte do Senhor de conduzir os seus filhos na presença dEle, conduza-os. Eu não estou dizendo que você vai salvar seus filhos, não, que a salvação pertence a Deus. Única e exclusivamente a Deus. Mas você é capaz de gerar na sua criança alguém com um temor do Senhor. Compreendendo o que é justo e o que não é justo da parte de Deus. Reconhecendo que, desde pequeno, desesperadamente, o seu coração anseia e busca pela presença do seu Senhor. E que ele só terá acesso exclusivo, direto, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Se você tem essa graça da parte do Senhor, não negligencie. Meus irmãos, é rotineira esta fala aqui, mas cabe a mim repetir mais uma vez. Nós vivemos, o mundo sempre foi mal. Não é que antes era melhorzinho, agora está escancarada a maldade. O mundo sempre foi mal. A diferença é que agora há permissibilidade para o mal, descarado. Antes a gente não via tanto, mas agora está se tornando permissivo isso. As pessoas veem e acham bonito, né? Acham. E o mundo, o diabo mesmo, ele influencia as pessoas a investirem na vida contra as crianças. É ferrenha a luta que o inimigo trava para que as crianças, desde pequenas, elas sejam doutrinadas no pecado, como se aquilo fosse a única razão de viver da vida dela. Não é à toa que nós estamos vendo a crescente onda do homossexualismo, instruindo as crianças como se desde pequena ela tivesse condição de discernir se ela quer ser homem ou ser mulher. Onde Deus, na sua criação, estabeleceu apenas 2 gêneros. 2 sexos, e biologicamente Deus, quando formou-nos, geneticamente nós temos 2 opções de gêneros.
homem e mulher, XX, XY. Não há outra alternativa. Aí, como se não bastasse homem querer ser mulher e mulher querer ser homem, aí existe aqueles que não querem ser nada. Que não quer ser nada. Eu não me identifico nem com homem nem com mulher. Eu sou, sei lá, um doido varrido. Né? E isso tem entrado de uma forma presente, real e intensa na vida dos nossos filhos. Porque se a gente cancela a Netflix, achando que a Netflix é o que vai corromper os nossos filhos, ele passa muito tempo na escola. Na escola ele vai ser doutrinado, porque os professores de hoje em dia não são como antigamente. Os professores de antigamente, eu falo antigamente como se eu fosse muito velho, mas ainda peguei essa fase. Eles ensinavam matemática, ciências, estudos sociais, ensinavam português. Hoje as crianças já crescem sem ler, sem saber ler e escrever. Só sabe escrever seu nome. Né? E para isso já é considerada alfabetizada. Mas para as demais coisas, elas estão sendo doutrinadas. Não pense que é só na universidade, não. Quando você chegar lá na universidade, que os professores vão inculcar somente coisas que não contrárias à vontade de Deus. Ainda na infância, no ensino fundamental, eles já são ensinados a isso. Eles já são ensinados a isso. Além, minha filha, há alguns anos atrás, ela estava no ensino fundamental ainda, ela disse que a professora incentivou aos alunos a conhecerem a sua própria sexualidade, masturbando-se em casa. Se tocando. Isso para um adolescente, ouvir um adolescente que já é meio perturbado do juízo, os hormônios, tudo bombeando, aí ouve de um professor que ele precisa conhecer sexualmente e ele precisa se tocar para saber onde é que dá prazer. Aí a criança, o adolescente, porque para mim ele é criança, vai, ouve isso, chega em casa, fecha a porta do quarto, a mãe e o pai não estão nem aí, vai para o banheiro, passa horas e horas, a mãe e o pai não estão nem aí. Né? Isso eu estou falando de cristão. Aí acha que vir num domingo de manhã, 1h30, 2 horas de palavra vai ser o suficiente para ele conhecer acerca de Deus. Para entender que ele se tocar é errado. É pecado. Porque a nossa sexualidade, ela só precisa ser despertada no casamento. Antes disso, é pecado. Eu sou a favor até do namoro de corte. Já vou logo abrindo aqui para vocês. O máximo é pegar na mão, um abraço. Porque quando você incita, um beijo leva a mais coisas. Eu acredito que todos são casados aqui, né? Quando você vai beijar o seu marido ou sua esposa, você não sente né? Um clima? Pinta, meus irmãos. A não ser que você seja duro, né? Dessas coisas, ou precise de um tratamento hormonal para resolver essas situações. Mas um beijo é capaz de despertar sentimentos profundos e ocultos, meus irmãos. É ferrenha a luta do diabo no mundo contra os ensinamentos de Deus, desde o princípio. O que o diabo prega é a perversão da palavra de Deus. Quando ele vai até a Eva, ele diz o quê? Quem lembra? Exatamente. E o que foi que Deus disse? De todas as árvores vocês podem comer. Só uma, gente. No jardim, só uma você não pode comer. Aí você vai lá, olha e vê que é desejoso. Só olhou e desejou. Imagine tocar e outra coisa mais. Para você pode ser uma conversa desconfortável, porque sexo, namoro, essas coisas, é um tabu ainda dentro da igreja. Mas é necessário, meus irmãos, nós ensinarmos os nossos filhos no conhecimento da palavra e da verdade do Senhor. Porque se a gente não ensina, o mundo
Vai lá, doutrina. Aí depois a gente vai lá na frente chorando porque o filho não vem mais para a igreja. É uma briga dentro de casa, é uma revolta, só falta quebrar todas as coisas, porque até a sua autoridade eles tiram. Até a sua autoridade eles tiram. Se você falar, mãe, né? Mulher, tá bom, eu vou fazer. Até isso, se eu fizesse isso com minha mãe, era certeza de uma lapada. Vocês conhecem minha mãe, ela é baixinha, mas minha filha, era uma lapada segura, fora a esculhambação que eu escutava o resto do dia. E isso me matou. Morri. Estou aqui testemunhando de Deus para vocês. Meus irmãos, é urgente. Se você não tem filho, não espere ter filho, não. Ensine. Se disponha a ensinar. Faça boas obras. Se junte com mais irmãos. Vão falar da palavra de Deus. Porém, quando a gente se reúne é para falar de A, de B, de C. Tu viu o culto? Menino, o culto ontem foi uma bênção. Aí no culto da menino, o culto da quarta. Vixi, o louvor estava... Entenda, o culto é para Deus, não é para você não. Quem tem que gostar do culto é Deus, não é você não. Porque se você vem assistir o culto, você vem com o propósito de cultuar. Se Deus reprova, certamente saberemos que Deus reprovou. Não é o meu e nem o seu julgamento, não. Eu fui para a igreja ontem, a palavra foi uma bênção. Pena que fulano não estava aqui. Joga para fulano, né? Mas se você estava aqui, era para você ouvir. Era para você ouvir. Então, meus amados, pratica a verdade. Aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esta é a realidade daqueles que são filhos de Deus. Esta é a realidade daqueles que foram chamados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Esta é a realidade a qual nós fomos chamados a viver. E se, por acaso, aqui alguém entre vós, entre nós, que entende a sua condição, que pode estar vindo à igreja, todo culto, toda escola, todo estudo, toda reunião, qualquer coisa que tenha que estar presente, isso não é o suficiente para a sua salvação. A sua salvação depende única e exclusivamente de Cristo e de você crer e receber como Senhor e Salvador da sua vida. E se arrepender dos seus pecados. Continuando o texto. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui nós temos um outro testemunho que o próprio João Batista dá acerca de Cristo. Como precursor, como aquele que anteveio, ele foi fiel em todo o seu ministério. João Batista é aquele ministro de Deus que nós podemos dizer confiantemente:
que ele foi fiel em todo o tempo ao seu ministério. Ele sabia da sua condição. Ele sabia o papel a qual Deus determinou que ele fizesse. Ou seja, ele foi chamado e ele sabia desse chamado, que ele foi levantado por Deus para anunciar o arrependimento, porque após ele viria aquele que seria o Salvador do mundo. Ele sabia muito bem o seu papel, ele sabia muito bem o que era necessário que ele fizesse. Aqui no texto diz que depois disso, ou seja, não necessariamente aconteceu logo após essa narrativa de Nicodemos e o próprio Jesus, mas na sequência das histórias, na sequência da história, Jesus saiu com seus discípulos, ou seja, saiu de Jerusalém, que era onde ele estava, e foi para a região, para a terra de Judeia. Esta terra da Judeia, como eu já mostrei a vocês, logo no capítulo 1, que era o território, a região, onde justamente João Batista exercia o seu ministério. Ele pregava por toda a região da Judeia e pregava o arrependimento dos homens e chamava para o batismo com água, certo? Que era um sinal externo desse arrependimento que havia sido, que havia alcançado o coração do homem. Porém, Jesus vai para essa mesma região em que João Batista ainda estava atuando. Veja que mesmo Jesus vindo, mesmo João tendo visto a Jesus e tendo dado testemunho, João continua ainda o seu ministério, para que outras pessoas que ainda não conhecem ou não viram a figura proeminente do Senhor Jesus que estava crescendo, pudessem reconhecer e crer. Ele continua o seu ministério. E, paralelamente, tanto geograficamente como no ministério, Jesus estava atuando junto com João Batista. Eles não estavam no mesmo espaço geográfico, mas nesse território da Judeia, Jesus também estava. Então, haviam 2 ministros naquela região. Aí, o que acontece? Os discípulos de João têm uma contenda, eles discutem, se desentendem com o judeu com respeito à purificação. O texto aqui não deixa claro em que sentido, qual foi o propósito, qual foi a contenda, em que momento eles discutiram, houve essa desavença, essa discordância. Porém, aconteceu que os discípulos de João não gostaram muito da atitude desse judeu e foram ter diretamente com seu mestre. Quando eles chegam à presença de João, o que acontece? Eles vão questionar a João. O Senhor tem se levantado aqui para pregar o arrependimento e batizar as pessoas. Porém, esse homem aí, o qual o Senhor tem dado testemunho, também está batizando. E aí? Como é que a gente faz? Eles não gostam muito. É como se eles tivessem ciúmes do ministério de João Batista, né? Esse aí que o senhor está dando testemunho está querendo roubar o seu lugar. Não está certo isso, não. Isso é papel do senhor, né? É o senhor que tem que fazer isso. Esse senhor tem que fazer outra coisa. Aí eles não gostam muito do que Jesus está fazendo e vão questionar a João Batista. João Batista, como um homem humilde, servo de Deus, o que é que ele responde? Ele não incita esse ciúme dos discípulos dele. Pelo contrário, novamente ele dá um novo testemunho acerca de Jesus Cristo. Ele entende o seu papel. Ele sabe que aquele a quem ele estava preparando o terreno chegou. E era necessário que ele tivesse proeminência, não João Batista. Ele entendia que o seu ministério estava chegando ao fim. Então, era necessário que aquele a qual ele vem anunciando cresça, se destaque, tenha a verdadeira honra e o reconhecimento a qual lhe é devido. Não é ele, não é João Batista que deveria ter esse reconhecimento. Então, quando ele responde aos seus discípulos, ele responde coerentemente dizendo que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Se Jesus estava batizando, é porque ele tinha autoridade para fazer isto. Não é porque ele estava querendo ocupar o lugar de João Batista, é porque ele
melhor do que João Batista tinha autoridade para fazer tal coisa. Porque João Batista ministrava um sinal que era externo. Jesus, com a sua obra, com a sua vida, com o seu ministério, mais na frente, traria um arrependimento que transformaria, mudaria o coração do homem de pedra em carne e que traria uma nova aliança com o seu povo e nos salvaria da condenação eterna. A obra que Cristo iria fazer e que ele estava dando os seus passos iniciais era maior e mais sublime do que a de João. Ele reconhece isso, ele ensina aos seus discípulos que se ele faz tal coisa, não é porque ele pegou para si ou quer tomar a proeminência que João Batista tinha antes, mas é porque é devido a ele, é direito dele. Foi dada autoridade a ele para estas coisas. Aí ele segue dizendo: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Em nenhum momento do ministério e da palavra de João Batista que ele ministrava aos discípulos e ao povo chamando ao arrependimento, em nenhum momento ele disse que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Pelo contrário, como eu já disse a vocês, ele reconhecia o seu papel de precursor do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo. Então, era o mais justo e coerente que, a partir de então, o Cristo já havia sido revelado, as suas obras já estavam sendo manifestas, era necessário que ele agora tivesse a proeminência no ministério. Exatamente. Exatamente. Deixa eu amarrar aqui, que senão virou uma ajuda. Então, é justamente o que o irmão Brino estava falando. O que ele está mostrando aqui é justamente o cumprimento do profeta Isaías, a palavra do profeta Isaías. Que ele era aquele que viria antes do rei, porque na profecia de Isaías, a profecia ela tem o seu cumprimento no seu período e ela tem um cumprimento futuro, escatológico. Em Isaías, mostrando que o povo que havia sido levado cativo para a Babilônia voltaria. Mas eles voltariam sendo procedidos, sendo guiados pelo rei de toda a terra. Pelo rei de toda a terra. Aqui a figura se completa de uma totalidade, na sua totalidade. João Batista viria à frente do rei, do verdadeiro rei, aplanando. Quando um rei passava em caravana, era viajando por cidades, por portos, por regiões, o que acontecia? Vinha uma pessoa antes, preparava todo o terreno, o caminho que o rei passaria para que, durante a passagem do rei, não houvesse nenhum transtorno. Não fosse possível acontecer algo que atrapalhasse a viagem como um todo. E isto é a figura que é aplicada aqui também a João Batista. João Batista veio preparando o terreno. Qual a mensagem de João Batista? Chamando o povo ao arrependimento. E esse arrependimento ele deveria ser manifesto de uma forma visível. Visível. Então, quando Cristo vem, quando Cristo aparece, como o ministério toma sua forma e inicia-se então o ministério de Cristo por sobre a terra, as pessoas já estavam cientes da necessidade de um verdadeiro arrependimento. As pessoas já tinham o conhecimento de que viria o Messias, o tão aguardado Messias, o rei prometido de Israel por Deus ao seu povo, estava chegando. Então, quando Cristo vem, quando Cristo chega e inicia o seu ministério, as pessoas não estavam alheias. Por isso que nos versículos anteriores ele vai dizer que é culpa dos homens não crerem em Cristo. Não é porque Cristo cegou, Deus cegou, é culpa de Deus os homens não verem a verdadeira luz. Porque ele já havia preparado o caminho. Já sabia que após ele viria alguém. O verdadeiro rei de Israel. Então, o povo não estava alheio aos acontecimentos espirituais, às manifestações de Deus no seu tempo.
O povo não estava ali, o povo conhecia, porque João Batista preparou. Porém, quando Cristo vem e o povo não reconhece ele como Messias, isso é para juízo deles mesmos. Era para juízo deles mesmos. Vocês rejeitaram a verdadeira luz. Ninguém pode dizer que é inocente, que é culpado, que não é culpado. Porque Deus já havia manifestado a sua vontade através da sua palavra. Deus já havia levantado um que prepararia o caminho no deserto para que o verdadeiro rei passasse, viesse. E o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Ora, no casamento, quando você é convidado para ser padrinho, você quer tomar o lugar do noivo? Não. O padrinho é chamado para estar junto com o noivo, celebrar com ele a festa do casamento e ter alguém com que possa se regozijar. Da mesma forma aqui, João Batista é o amigo do noivo. O noivo veio para buscar a sua noiva. Na verdade, para separar a sua noiva. Ele veio para selecionar a sua noiva. E João Batista está ali se regozijando porque ele contempla com seus próprios olhos a obra de Cristo sendo realizada, a palavra de Deus sendo cumprida e a salvação do Senhor sendo visível e palpável aos seus olhos e suas mãos. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes nós usamos esses versículos, né? Esse versículo em específico, com outras conotações, com outros sentidos. Mas, na verdade, João Batista está dizendo que, neste momento agora, o rei já está presente entre nós. O noivo já está presente. Exatamente. O que está acontecendo não é nada demais, é a palavra de Deus se cumprindo, é a vontade de Deus sendo estabelecida e determinada dentro da história, é o rei, não só de Israel, mas de todo o mundo, sendo manifesto, sendo visível, o próprio Filho de Deus se tornando carne, tabernaculando no meio do seu povo e trazendo a verdadeira sabedoria, ensino, verdade e revelando o próprio Deus aos homens. É esta a realidade. Por isso é importante que ele cresça. É importante que ele seja proeminente. Eu não me importo, porque aquilo que é possível para mim já foi cumprido. Importa agora que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui, semelhantemente aos versículos 16 e 21, onde é João que está explicando essa passagem, mais uma vez, dos versículos 31 a 36, é João que está falando aqui. Ele está, mais uma vez, ratificando aquilo que João Batista testemunhou. Ele vai dizer que quem vem das alturas certamente está acima de todos. João vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João Evangelista diz que aqui quem vem das alturas está acima de todos, porque ele estava nos céus com Deus, ele é o próprio Deus, e ele veio de lá para cá para nos revelar a verdadeira sabedoria. Nós conhecemos, eu já falei isso aqui, nós conhecemos apenas acerca das coisas terrenas, e muito pouco mesmo que a gente conhece e entende das coisas terrenas. Mas Cristo, que veio dos céus, ele é conhecedor de todas as coisas, porque ele mesmo criou e formou todas as coisas. Testifica o que tem visto
visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Ele está falando da realidade do povo. Cristo veio dos céus para a terra, veio para o seu povo, ele dá testemunho. E as pessoas que creem e ouvem da palavra reconhecem que aquilo que Cristo faz é verdadeiro e real. Porém, olham para estas coisas e não aceitam esse testemunho. As pessoas desprezam o testemunho divino. Quem, todavia, aceita esse testemunho, certifica-se de que Deus é verdadeiro. Porque reconhece pela verdadeira iluminação que a palavra de Deus, ela se cumpre em Jesus Cristo. Que Deus é fiel para cumprir cada palavra que sai da sua boca. Deus é verdadeiro e com a manifestação de Cristo, a luz invadindo o mundo, verdadeiramente são reconhecidas as obras de Deus. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aos profetas era dado especificamente uma porção do Espírito de Deus para que trouxesse a revelação ao homem. De Cristo não. Ele é o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro Espírito. A ele é revelado, foi dado pelo próprio Deus todas as coisas. Cristo como homem, o próprio Deus encheu plenamente do seu Espírito. Não foi dado porções, mas ele inteiramente é cheio do seu próprio Espírito. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É o fechamento de tudo aquilo que vem sendo tratado no capítulo 3. A necessidade de um novo nascimento. Não basta você vir à igreja, não basta você servir, não basta você ter um cargo, basta você crer única e exclusivamente no Filho de Deus para a salvação da sua vida. Nós só temos acesso a Deus por meio da obra de Cristo realizada em nós e a favor de nós, para o louvor da glória de Deus. Não há como termos acesso ao Pai se não for por Cristo. E todo aquele que rejeita esse testemunho já está julgado, já está condenado. Porém, aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o verdadeiro pão, a verdadeira água, a verdadeira vida, a única vida abundante. Ele é aquele que é a ressurreição e a vida, e que sem ele, nada do que foi feito se fez. É necessário para mim e para você crer nesta realidade. Pois sem ela, nós já estamos julgados. Nós já somos condenados. Porém, aquele que crê, recebe de Deus o galardão da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está aqui, se você é filho de Deus, glorifique ao seu Pai que está no céu, que providenciou tamanha salvação. Glorifique e bendiga ao Deus, Criador de todas as coisas, ao Filho unigênito de Deus, que é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém?